Caros amigos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. Mais uma semana aqui com muita alegria, hoje na manhã desse dia 22 de outubro de 2019, nesse momento aqui exatamente 7 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, para todo o planeta, para todas as pessoas que estão interessadas nessa busca por ideais nobres, ideais espirituais, ideais especialmente e unicamente cristãos, ideais do Cristo que nos trouxe não só o consolo, mas o entendimento para a vida. E estava aqui hoje refletindo em torno da importância desse culto, aliás, de todos os cultos, e conversando com meu amigo ontem, com o Navarro, ele estava me falando da gente sempre reforçar e valorizar esses momentos primordiais na vida de qualquer família, de que possamos todos nós realizarmos esse culto semanalmente em nossa casa, em nossa residência, ou até no nosso trabalho também, de preferência também no nosso trabalho, complementando, além do culto do Evangelho no Lar, na nossa casa. É primordial entrarmos nessa sintonia. A leitura do Evangelho, o momento da prece, o momento de fluidificação dessa água que a gente coloca para beber, é um momento ótimo da semana, é um momento de conexão com o alto, com o bem, e nós não podemos calcular a quantidade e a qualidade desses benfeitores que vêm em nosso auxílio. Então não abra mão de fazer o culto do Evangelho no Lar na sua casa. Aqui hoje, como nós fazemos semanalmente, hoje na semana de número 162, é apenas uma pequena amostra daquilo que nós devemos fazer em nossas casas, aí na nossa privacidade, na hora que a gente marcou direitinho. Aqui pela Rede Amigo Espírita e pelo meu perfil, é apenas uma amostra, não é assim, não deixe de fazer o seu culto aí na sua privacidade, com a sua leitura, com a sua voz, no momento que você abre o Evangelho, ou aleatoriamente, ou na sequência, enfim, não deixe de fazer o culto do Evangelho no Lar na sua casa, tá bom? É isso que eu acho que era isso que eu estava encucado, eu preciso falar isso hoje. Não deixe de fazer, não fique só aqui na Rede Amigo Espírita, só não se restrinja. Faça aí, junto com a tua família, junto com a tua esposa, com teu marido, teu filho, com teu irmão, cunhado, vizinho, cachorro, papagaio, enfim. Faça o culto do Evangelho no Lar. Vale muito a pena. Modificam-se muitas coisas na nossa vida. Faça o teste, começa a fazer toda semana, você vai ver a diferença que é. Dou meu bom dia para vocês, nessa manhã super agradável aqui em São José do Rio Preto. Caiu uma chuva maravilhosa aqui ontem, deu até uma ventania meio perigosa, mas a temperatura está super amena, está uma delícia aqui a temperatura, parece que o ar-condicionado do planeta está ligado aqui para nós. Então, nesse clima de serenidade, até climática, nós também queremos levar essa serenidade e esse equilíbrio espiritual para você que nos acompanha, que nos dá o carinho da sua atenção, do seu companheirismo, da sua amizade semanalmente. Hoje, que vamos então finalizar o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse tema tão complicadinho de falar, mas nós precisamos falar dele para poder tirar valiosas lições que vão nos alimentar e nos enriquecer espiritualmente. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos, e junto com o bom dia da Estela também. Bom dia a todos. Exatamente isso que o Sander falou. Temas complicados, todos os temas da alma. Acredito que, não desmerecendo aí o tamanho de cada um, mas nós ainda não alcançamos 100% de nenhuma das virtudes que nos foram colocadas a buscar aqui na Terra. Se você se acha uma pessoa generosa, acredito que então você deve estar aí beirando os 90%. Eita. Mas nós ficamos oscilando, não sei a porcentagem, isso é uma brincadeira, né? Porque nos testes, nas provas que a vida vem nos trazendo, a gente consegue nesse momento recuar ou dar um passinho a mais para a nossa virtude. O recuar que eu digo não é um recuar de retroagir, mas é como se eu imaginasse que eu já tenho muito essa virtude, uma paciência muito grande, e de repente eu sou tocada daquela provinha que a minha paciência vai para o lugar onde ela realmente é. Os 27%? Ah, 27? 27. Se eu tiver com 2,7, eu estou feliz já. E é isso aí. O estudo que nós fazemos aqui, em nossa humilde residência,
deseja que vocês que estão aí na residência de vocês, no trabalho, na sua residência mental, possa de alguma maneira se sentir junto a nós nessa corrente maravilhosa, que primeiramente é muito mais forte no plano espiritual do que aqui conosco. Aqui nós só somos realmente instrumentos. Gostamos de depoimentos de pessoas que caíram sem querer nesse evangelho e gostaram. Às vezes vieram um dia só, mas era o dia que realmente seu coração ia ser tocado. E nós entendemos claramente que foi o próprio benfeitor dessa pessoa que levou ela por alguma estrada, algum beco e caiu aqui no nosso evangelho. No entanto, não podemos esquecer de falar muito obrigado para todos os amigos que estão conosco desde o início, que são amigos nossos aqui, que a gente encontra. Ontem o Carlão me abraçou e falou assim, até amanhã, Estelinha. Aí eu fiz assim, até amanhã? Onde eu vou? Marcado, né? Carlos Bertuga, Rosana Bertuga, que é onde eu vi ela de longe, as meninas. Bom, um abraço em todos e sejam bem-vindos e que vocês possam sair daqui hoje muito melhores para viver para a vida eterna, que é isso que a gente precisa fortalecer dia a dia, a mensagem da vida eterna, não é? É isso aí. Vamos lá. Se você quiser colocar o seu copinho de água para fluidificar até o final do evangelho, até a prece final. Se você quiser e puder ficar de uma maneira mais confortável, para a gente dar início com a nossa prece em nossos estudos. Amado Mestre Jesus, temos um desejo muito grande de encontrar em Suas palavras um alívio para as nossas aflições, para as nossas dores. Então peço, Mestre amado Jesus, que esses benfeitores amigos que entram em nossa casa, que eles possam também entrar em nossa mente, em nosso coração. Que possamos, Mestre amado, amigo, entender um pouco mais do que sentimos, do que carregamos, desse peso de nossos vícios morais, de nossos orgulhos, de nosso egoísmo. Mestre Jesus, que essa paz que sentimos agora, com a presença até mesmo do desejo nosso de melhoria íntima, possa ser levado a todas as pessoas que me encontrem, que elas possam me enxergar como espelho, como exemplo, em alguma atitude, que seja pequena, que seja do meu tamanho. Amado Mestre Jesus, que essa luz que invade nossa residência, que abrimos as portas de nossa casa para que ela entre, possa arrombar os corações das pessoas queridas que eu tenho contato e que muitas delas ainda não buscam a sua mensagem. Que essa luz chegue em todas as dores, em todas as aflições, em todas as dúvidas, principalmente as minhas. Muito obrigado, Mestre amado Jesus, benfeitores amigos aqui presentes, todos encarnados e desencarnados dessa corrente maravilhosa da terça de manhã. Muito obrigado e que assim seja. Bom, feita a nossa prece, olha aqui o livrinho detonado que a gente apresenta para vocês hoje, mas é muito bonitinho, é com muito carinho que nós trouxemos ele. Nós ganhamos da minha sogra, mãe do Ciander, dona Renata Célia Veschi. É bonitinho o Facebook da dona Renata, ela só coloca coisa bonita. Bom, pessoal, esse livrinho, ele é feito por vários, foi ditado por vários espíritos, pela mão de nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, e trouxemos hoje, pelo espírito Targélia Barreto, uma trovinha que vai de encontro ao nosso estudo. Olha só. Amor enquanto na terra, força que não se traduz, mistura de paz e guerra, pranto, riso, treva e luz. E vamos que vamos.
Estamos comemorando hoje o final de mais um capítulo. Semana que vem a gente comemora de novo o início de outro capítulo. Nós estamos comemorando aqui o tempo inteiro. Então hoje, dando sequência ao nosso, esse aqui já é uma edição, um livro um pouquinho antigo, uma edição que eu acredito seja aí da década de 90, com esse espiral aqui, já velhinho, mas está aqui. O que importa é o conteúdo, não a embalagem, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, trazido pelos Espíritos, amando de Jesus, no capítulo 22, não separar o que Deus juntou. Hoje o assunto, e finalizando o último item, o quinto item, é o divórcio. Vamos lá? O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram, e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio em várias circunstâncias. Dupla prevaricação, porque praticada com vistas unicamente aos interesses materiais e não para atender à lei do amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isso significa que, desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta: no princípio não foi assim. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição, não davam motivo ao repúdio. E vai ainda mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca, sincera. É verdade que proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica prescrevia a lapidação para esses casos. Querendo abolir um costume bárbaro, precisava naturalmente de estabelecer uma penalidade, que encontrou na ignomínia decorrente da proibição de novo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, que, por sua vez, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. E vamos então ao comentário da Estela. Cristal hoje pulou. Hoje a Cristal está querendo fazer o evangelho junto com a gente aqui. Que bonitinho. Tchau, Cristal. Tchau. Ela não quer sair. Ela fecha até o olhinho. Fecha, assim. Que abraça lá. Bom, olha que assunto danado que pega a gente assim, ó. E quer extrair um resultado. E aí, vou assistir o evangelho hoje. Eu largo ou não largo? Eu separo ou não separo? Poxa, todas as respostas que o evangelho vai trazer para nós, elas são direcionadas não por o que alguém fala, não o que está escrito, mas o que você encontra em seu coração. Pera, a Cristal quer meu colo, mas não pode agora, filha. Então vamos lá. Resgatando na questão 919, que fomos alertados que, para a gente não cair, como estamos caindo há tanto tempo aí, me dá uma dica aí, Kardec falou para os espíritos: conhece-te a ti mesmo. E é com esse conhece-te a ti mesmo que nós vamos voltar aqui na primeira frase do Evangelho que o Oceano leu para nós. Olha só, o divórcio é uma lei humana, né? Porque vamos considerar que Kardec estava vivendo em uma sociedade que ainda estava em dúvida. Peraí, isso está provado? Né? Que a gente dependia muito do que a religião aprovava também. Será que eu não estou cometendo um pecado? Então, o divórcio é uma lei humana.
cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Isso não é pecado. Quando ele diz estava separado de fato, é o momento que eu vou usar o autoconhecimento. Quando estava separado de fato? Como que eu me caso com uma pessoa e eu já estava separado? Ou eu quero divórcio e na verdade eu já estava separado em casa? Porque se você tiver coragem para usar o autoconhecimento, coragem, você vai entender que, às vezes, no momento que eu fiz um juramento na igreja, vamos colocar a igreja, mesmo que somos espíritas, ou pode estar chegando aí um irmão que não é espírita, que nós não fazemos um juramento aqui, né, no altar, mas vamos considerar que naquela época era assim que era o casamento. Então eu fiz um juramento. E o que Deus uniu, o homem não pode separar. Mas nesse juramento, que agora a gente tem o autoconhecimento em jogo, será que quando eu jurei ali, eu realmente estava aberta a uma união que se chama nós? Eu me caso com o Osiander. Já não é mais só os meus interesses. Mas se eu não tiver coragem para esse autoconhecimento aflorar até a minha mente do que eu realmente quero, e eu falar, não, eu casei para ser uma boa esposa, e eu tiver por trás disso tudo a falta de coragem de entender que eu casei com 1 milhão de expectativas. Nós todos casamos com 1 milhão de expectativas, mas as minhas eu já sabia que não eram reais. Isso já é um momento de eu entender que eu não casei com aquela pessoa, eu casei com as minhas expectativas. Outra coisa que pode ser real. Eu casei porque a situação financeira do Osiander. Gente, isso não procede, tá? A situação financeira do Osiander é maravilhosa. Aí eu olho para ele e falo, eu vou me dar bem ali. Só que não tem situação financeira que aguenta falta de amor, cumplicidade e respeito. Não tem. Então, se eu não tiver essa coragem de falar, não, pelo início eu me uni por prazer. Eu não entendia que aquilo não era amor. Vocês podem até colocar o autor dessa frase aí que eu vou citar, porque eu não sei, que eu achei muito bacana. Um dia foi a Júlia, que o Sandro fez um casamento de uma amiga nossa, a Júlia, e ela disse essa frase, ficou muito gravada em minha mente, que quando os corpos se encontram, eles dizem muito prazer, mas quando é encontro de alma, eles dizem que saudade. Nisso, eu consigo entender no autoconhecimento do meu relacionamento, que hoje pode estar cambaleando, o que está acontecendo. Será que ali no início, eu não entendi tudo errado? É claro que tem que ter a força da paixão, porque senão eu não ia mover o ser humano. Ninguém ia casar, não, se não tivesse prazer envolvido. Porém, era só isso? Nunca teve diálogo, nunca teve respeito, nunca teve companheirismo. E aí, passado algum tempo, eu enxergo, opa, isso já estava separado desde o início. Desde o início. Porém, nós temos o outro lado da história agora. Pode ser que seu casamento caminhou para esse barranco. Mas no início ele tinha mais cumplicidade. Ele tinha mais companheirismo, mais respeito. Então chegamos em um ponto que aí eu não enxergo mais o que tinha no início e agora eu só pego aqui o que está ruim por um desgaste, mais uma vez, uma falta de respeito, porque o respeito antecede o amor. Não tem como eu falar para uma pessoa, eu te amo, se eu não respeito ela. Mas aí não tem mais respeito nessa relação. Por quê? Porque fomos dando brecha ao desrespeito. Um dia um falou mais alto, eu falo mais alto ainda, porque aqui eu não levo desaforo. Nem meu pai falava grosso comigo, a pessoa vai falar grosso comigo. Nem minha mãe mandava em mim. Então eu vou desrespeitando o outro. Isso eu estou colocando só em categoria esposa, né? Porque aí você coloca aí, quem estiver nos assistindo, tudo que vem à sua mente, que foi deixando você desrespeitar o outro, invadir o espaço da alma do outro. Porque nós não ferimos, eu nunca bati no Osiander, mas quantas vezes eu não feri ele com as minhas palavras? O ferimento da alma não tem jeito de eu ir na farmácia e comprar uma pomadinha, não. Um band-aid não existe. Então, aí vai formando esse monte de coisa. Eu chego depois de 10, 15, 20, 30 anos, não sei, e digo assim, desde o início foi assim. Não foi. Foi se perdendo.
E essa situação é mais fácil de reverter do que uma situação que desde o início já veio errada. Por que é mais fácil de reverter? Olha só o que Targélia Barreto traz para nós. Amor enquanto na terra, força que não se traduz, mistura de paz e guerra, pranto e riso, treva e luz. Ou seja, você, meu irmão, minha irmã, não vai encontrar um anjo para o seu consórcio, porque você não é anjo. Então, no caminho, pode ser que vocês vão se esbarrando, dando um empurrãozinho, de repente o outro puxa, levanta, abraça de novo. E é desse jeito que vai ser o caminhar. Porque nós somos imperfeitos. Então nós vamos descobrindo com o tempo e com a proximidade, com a... Como que a gente fala quando nós somos juntos há muito tempo? Ixi, fugiu. Somos afins, mas vai surgindo um desrespeito, nem às vezes muito grande, na medida que a gente fica íntimo. Isso, essa é a palavra. Nós ficamos íntimos, porque dentro da sua residência ou dentro do seu relacionamento, que você pode estar fora de casa, mas você e a outra pessoa, você pode falar o que você quer, você pode ser quem você é, não é? Então, quando passou 10 anos desse relacionamento, de você mostrando quem você realmente é, a outra pessoa também mostrou tudo como realmente ela é. E voltando mais uma vez nessa frase clichê, mas é real, nós não somos anjos, nós não somos perfeitos. Então, quem você está enxergando agora é aquela pessoa que você teve saudade, a sua alma teve saudade, sim. Lembra no começo do relacionamento? Quanto que era gostoso? Como vocês conversavam? Como tinha um monte de sonho? Hoje você não planeja mais? A culpa não é do início do relacionamento, que já estava separado de fato. Fomos caminhando para isso, então tem como você resgatar. Aquela pessoa que você enxerga hoje, que você enxerga com maus olhos, pode ser que você não está querendo trabalhar isso. Poxa, às vezes se eu tiver um pouquinho mais de paciência com você, Ander, tudo isso se resolve. Às vezes se eu abrir mão da minha intolerância, tudo isso se resolve. Muitas pessoas se separam, por exemplo, porque eu casei com o Ciander, mas veio a família toda. É a família dele. Eu não tenho o que dizer da família do Ossi, porque é todo mundo muito, muito bacana. Mas tem muitas pessoas que terminam um relacionamento de 2 almas por interferência dos outros. Mas por que essa interferência? Porque você tem um telhado de vidro. Qualquer coisinha que alguém fala de você já quebra, já trinca, já deixa chover essa enxurrada de milindre na sua cabeça. Você casou sim com a outra alma. As outras almas são agregadas, mas como eu sou reencarnacionista, pode ser que na encarnação passada você vivia lá na família do outro. E nessa você veio como genro, como nora, e tá achando a família do outro muito esquisita, muito estranha. Na outra encarnação você era filho deles. E aí resolveu trocar os papéis para ver se melhora, se cria mais respeito. Muitos casamentos terminam assim também. Então, se pergunte. Porque é complicado a gente falar desse processo histórico que aconteceu, da época de Moisés. A Kardec está se perguntando, hoje ainda a gente se pergunta, poxa, mas será que é legal? Eu tenho um filho. Tem mais um elo então para você pensar, que agora você não pensa só em nós 2, você pensa em nós 3, nós 4, até os cachorros sofrem, não sofrem? Os parentes, enfim. Mas eu estou vivendo uma situação muito complicada. Esse muito complicado é algo que você consegue trabalhar? Não, Estela, eu já usei tudo. Então eu peço para você, se pergunte mais uma vez se você realmente não tem cartucho nenhum para usar aí da sua tolerância, da sua paciência, da sua resignação, da sua renúncia. Mas eu renuncio o tempo todo. Tem certeza? Então realmente vocês já estão separados de alma. E aí, o caminho é o divórcio, mas raramente o caminho é o divórcio, não é? Eu não tenho mais a dizer, porque realmente esse assunto ele é bem complicado. Como eu disse no início, não vai ter ninguém que vai tirar a resposta daqui da minha boca ou da boca do Ciander. Vai tirar a resposta do próprio peito.
E para tirar a resposta do próprio peito, vai ter que ter coragem. Porque às vezes você vai encontrar aqui dentro que você é um belo de um orgulhoso, um belo de um egoísta. Que tudo é para sua família, tudo é seu pai, sua mãe. Eu tenho encontros com ele, eu gosto deles. A família do outro, não fui criada ali, desconsidero totalmente. Isso daí faz uma ruptura muito grande. Faz uma rachadura interna no coração do outro. Dá para resgatar hoje. Dá para ser mais respeitoso hoje. Dá para ser mais paciente hoje, tolerância, compreensão. Só que em degrauzinhos que vão fazer a diferença no seu lar. Não dá para de hoje para amanhã eu virar irmã Dulce, Chico Xavier. Madre Teresa, não dá. Mas dá para a Estela subir um degrauzinho a mais da paciência. Eu tenho certeza que as minhas filhas, meu marido, as pessoas que convivem comigo, e principalmente eu, irão sentir a diferença. Porque nós vamos ficar mais leves, mais felizes. Na medida que a gente vai deixando para trás esses vícios morais. E agora o Sandro vai trazer outra interpretação para nós, com certeza muito rica, mas não espere dele uma resposta, tá? Espere uma resposta de você. E se você um dia está julgando o porquê que um terminou, o porquê que o outro terminou, não faça isso. Sabe por quê? Se você se perguntar uma semana o que tem dentro do seu coração, você vai conseguir descobrir muito pouca coisa. Como que você consegue descobrir o que tem dentro do coração do outro? Ah, mas era meu vizinho, mas eu conhecia, a gente vivia junto. Você não sabe de nada. Então, por favor, julgamento, não. Primeiramente, quero responder aqui para Ana Clara Trindade, que perguntou qual que é o nome do livro que a Estela leu. O primeiro livro, que é o Trovas do Mais Além, viu, Ana? Aqui, ó. Esse nosso aqui, ó, dá uma olhada, a capa dele tá bonita, né? Tá despedaçado aqui. Ai, tomara que o Chico Xavier não fique sabendo, nós estamos fazendo isso. Ai, Chico. Livro do Chico, tão bonitinho aqui, ó, mas tá comido aqui. Bom, vamos voltar aqui então, que é Amor Enquanto na Terra. A trovinha aqui de Targília Barreto. Amor enquanto na terra, força que não se traduz. Mistura de paz e guerra. Pranto, riso, treva e luz. Sabe o que isso significa? Aqui no livrinho, ó, Trovas do Mais Além. Especial para nossa querida Ana Clara Trindade, tá perguntando aqui no YouTube. Amor. Capítulo tem como nome Amor, porque nós precisamos compreender que diante da vida vão surgir desafios. E um casamento, ele não é um mar de rosas. Então, eu estava fazendo aqui minhas anotações, minhas reflexões, e a gente vai concluindo algumas coisas, como por exemplo, nós vamos passar diante de um relacionamento, seja ele casado, como a Estela falou, na igreja, ou casado assim, amaziado, enfim, seja o que for, nós vamos ter incontáveis dificuldades, porque somos diferentes. Mas aí que está a proposta divina. É conseguir, como diz um amigo nosso aqui no YouTube, aliás, aqui no Facebook, o Aldo Nobre, né, que ele comentou aqui, que é equalizando. É assim, são sintonias diferentes que passam a falar a mesma língua e conseguirem conviver bem. Então esse item aqui do Evangelho, que fala sobre o divórcio, é primeiro muito primordial que a gente se recorde que ninguém casa pensando em separação. Eu não conheço ninguém que casou um dia pensando em, eu vou casar hoje, mas mês que vem eu me divorcio e tá tudo certo. Todo mundo casa com sonhos, com pensamentos de ideais nobres, de querer conviver. Eu acho que de maneira geral, não todos, obviamente, não existe regra para nada, mas de maneira geral, todo mundo tem um interesse em casar e viver bem, viver junto com a pessoa para sempre. Então, agora o problema o problema é quando o casamento não foi bem assim. O problema é quando houve aí pelo menos de uma parte, né, de um lado ou de outro, ou do marido ou da esposa, houve um interesse material, ou por questões de poder, ou por questão sexual, por questões materiais. Tem muita gente que casa com o outro porque o outro tem um certo nível de influência, que a pessoa tem um certo conhecimento. Isso quem disse não sou eu, é o Evangelho, quando Kardec analisa a fala de Jesus dizendo que no primórdio não era assim. Ou seja, nos primórdios as pessoas eram unidas mais por laços de afeição, por questão de sobrevivência até. Quando éramos ainda primitivos, nós convivíamos de tal forma que era necessária a união, e o exclusivismo dessas uniões era assim, vamos sobreviver, porque a coisa não é fácil. Morávamos em cavernas, enfim.
ou então morávamos em aldeias muito pobres materialmente falando, e as pessoas viviam apenas para a sobrevivência. Você estava vivo, encarnado e unido com alguém em busca dessa sobrevivência aí. Com o passar do tempo, conforme foram se organizando as sociedades e foram crescendo essas aldeias, se transformando em vilarejos, em cidades, foi então se estabelecendo assim, nós começamos a desenvolver algo que até então ainda não tínhamos desenvolvido, porque a gente só lutava pela sobrevivência. E aí começamos então a desenvolver, e que faz parte do processo também evolutivo, desenvolver uma linha de egoísmo, uma linha de orgulho e até de vaidade. Ou seja, eu vou me casar, vou me consorciar com essa pessoa porque ela tem posse, porque ela tem uma casa que vai me dar conforto, vai me dar estabilidade, segurança. Ou então o indivíduo tem um certo poder, ele tem uma influência aqui nesse povoado aqui, ele é, por exemplo, um líder desse povo, e se eu ficar perto dele ou próximo dele, eu vou me beneficiar porque eu estou aqui junto com o líder. Isso acontece até hoje, e nós não sabemos ainda quando que nós vamos eliminar essa viciação moral, essa busca pelo poder e pelo apego à matéria, que ainda é muito presente no nosso dia a dia. Então, quando Jesus diz que nos primórdios não era assim, não significa que nós éramos mais evoluídos, porque não existe um retrocesso moral. Não éramos mais evoluídos, apenas ainda não tinha surgido as oportunidades de nós desenvolvermos essa busca pelas questões puramente superficiais, que é essa busca pela beleza do outro, pela sexualidade, pela influência, pelo poder, pelas questões materiais. Então, dentro da linha do avanço da humanidade, a gente percebe, assim, estudando a doutrina espírita há muito tempo, e pelo pouquíssimo que a gente sabe, eu falo a gente, no caso eu aqui, pelo pouco que eu sei da vida, nós percebemos que diante dos avanços, das novas aquisições que a humanidade vai adquirindo, existem os contrassensos, existem algo que causa desequilíbrio. Como, por exemplo, pra vocês entenderem melhor onde eu quero chegar. Surgiu a internet pouco tempo atrás. Quando eu era menino, eu não fazia nem ideia que iria um dia ter telefone, iria ter um dia uma transmissão ao vivo dessa. Eu nunca imaginei um negócio desse. Dentro da minha casa, eu iria fazer um vídeo como se fosse um programa de TV que o mundo inteiro pudesse ver. Eu nunca imaginei isso. Então surgiu a internet, surgiram os smartphones, surgiu essa facilidade de comunicação, e junto com esse avanço, que é um grande avanço notável, não tem como questionar isso, surgiram também as pessoas que ficam bitoladas, que ficam o dia inteiro no telefone e não se comunicam com mais ninguém, não convive com a família. O indivíduo está ali no WhatsApp o dia inteiro, ou no Facebook, ou enfim, está mexendo no telefone o dia inteiro e não olha para o filho. E esse é um problema. Mas não significa que nós retrocedemos, significa que nós estamos em avanço, porém é preciso corrigir os defeitos desse avanço. É preciso corrigir em nós, como por exemplo agora, é chegado o momento de dizer assim, escuta, reflete com sinceridade, responda para você. Você está casando com a pessoa, o teu interesse qual é? Porque sabe como é que é, né? Tem até um amigo meu, que eu não vou falar o nome, óbvio, mas ele disse uma vez assim, eu casei com a minha primeira esposa porque ela era linda demais. Verdade mesmo. Ele falou, ela era muito linda, eu era apaixonado pela beleza física dela, sabe? Não durou muito o casamento. E o problema tá quando vem filhos juntos. Quando vem filhos aí a coisa complica um pouco mais, porque aí você, como a Estela falou, não são mais só duas pessoas, aí tem os filhos também que estão atrelados aí. E a separação, o divórcio, nesses casos, é sempre um pouco mais complicado. Mas enfim, a busca que nós temos que fazer hoje é por essa reflexão íntima. Qual foi o meu objetivo quando me consorciei com essa pessoa? Tinham ideais nobres por trás? Ou eram interesses puramente sexuais ou interesses materiais passageiros? Porque a matéria todo mundo sabe que passa de mão em mão. Ela uma hora está na tua mão, na outra hora não está mais. Você casa com uma pessoa porque ela tem dinheiro, e se ela perdeu o dinheiro, e aí? Então gera um grande imbróglio, gera um grande problema diante disso. E é um problema às vezes difícil de solução, difícil resolução, e que fica então pendente, vamos dizer assim. É preciso ter essa consciência. A gente conhece muita gente que já se divorciou, que hoje tem uma bela amizade,
que frequentam um a casa do outro, que têm uma qualidade moral, têm um entendimento e com uma gratidão por trás disso. Como, por exemplo, ontem eu estava vendo um vídeo de uma moça no YouTube, enquanto eu estava indo para Buritama, eu pus o áudio no carro para ir ouvindo, e ela falou um negócio muito bonito, até em relação, entrando um pouquinho aí, saindo até um pouquinho fora do espiritismo, entrando nas constelações familiares. Ela fala muito da importância da gratidão às pessoas que passaram na nossa vida. E ela fala assim que ela foi muito grata ao ex-marido dela, porque ela aprendeu muita coisa, ela conseguiu ser uma pessoa muito melhor depois de ter passado por um relacionamento que inicialmente ela achou que seria pro resto da vida, mas depois ela foi vendo que não deu certo. E isso é uma coisa muito rara de a gente encontrar hoje em dia. As pessoas estão se desligando umas das outras, mas se desligando com ódio, com rancor. Isso aí gera um compromisso de se reaver, então, essas posições. Portanto, são raros os matrimônios que acabam, os divórcios, que se iniciam, então começa um divórcio e que, junto com esse divórcio, as pessoas conseguem conviver bem, conseguem uma respeitar a outra. E o que a gente vê frequentemente são pessoas adquirindo débitos que são difíceis depois de serem resgatados, porque são contas altíssimas. São brigas, maledicências, perseguições, processos judiciais. São pessoas, não digo nem de homem e mulher, mas os dois, que usam os filhos como escudo ou usam os filhos como arma para ferir o outro. É preciso descobrir que isso é um tremendo de um equívoco. É preciso, uma vez por todas, a gente se respeitar, independente se estamos juntos ou não. Se um dia, por exemplo, eu e Estela não desejarmos, não vivermos mais juntos, poxa, tudo isso que nós já fizemos, isso não deve ser levado em consideração? Isso é o que mais deve ser levado em consideração. Não deixe que um dia isso aconteça contigo, você aí que tem o seu relacionamento. Volto a dizer, independente se você seja casado no civil ou não, ou no religioso ou não, se você está junto com alguém, com a sua namorada, por exemplo, um namorado, um noivo, de forma alguma, um dia, deixe-se cair numa linha de sintonia tão inferior que você queira destruir o seu ex-parceiro ou ex-parceira. Não faça isso jamais. Esse item 5 aqui do Evangelho, do capítulo 22, fala do divórcio. Eu percebo que é uma tentativa clara da espiritualidade em não deixar que a gente banalize os relacionamentos. Ou seja, não pode, por conta de qualquer problema, a gente aí querendo divorciar. Eu acredito muito assim que um divórcio, quando ele acontece, tem que ser algo, ou deveria ser algo, construído ao longo de muito tempo, de várias tentativas. Não desista no problema que surge no caminho, na primeira dificuldade financeira, na primeira dificuldade em relação ao outro. Você casou com uma pessoa que tem defeitos, e é por isso que você casou com ela, para você auxiliar ela, porque você detecta o defeito nela, mas ela às vezes não consegue perceber ou não consegue se livrar desse defeito. Portanto, não descarte as pessoas por conta do defeito delas. Todas têm, você também tem, eu também tenho, todo mundo tem. Então o pedido que a espiritualidade nos faz é: saiba que você não está por acaso com essa pessoa. A espiritualidade, Deus, não permite que ninguém se una que não tenha finalidades e propósitos nobres. E diante das dificuldades que vão surgindo, conforme nós formos conseguindo superá-las, é um momento de crescimento íntimo significativo e também um momento de auxílio ao crescimento do outro. Então você cresce e ajuda o outro a crescer. Você quer oportunidade melhor de crescimento espiritual? Eu digo que eu não consigo classificar exatamente, mas talvez o casamento seja a maior oportunidade que nós temos na nossa existência. Para mim está uma briga boa ali, na educação dos filhos e no casamento. São duas oportunidades valiosas de você conseguir ascender espiritualmente, ascender assim, de ascensão, de ganhar muitos valores nobres por conta da facilidade em conviver com o outro e ter essa percepção de que o outro tem defeito, o outro tem limitações, não vamos nem dizer defeito, o outro tem limites que, se eu conseguir suportar e conseguir auxiliar e conseguir conviver, eu vou diminuir em mim a minha intolerância, como a Estela falou agora há pouco. Eu vou parar de ser tão orgulhoso, eu vou parar de ser tão vaidoso, tão prepotente. Olha só, eu vou adquirir. Convivo com uma pessoa que é diferente de mim e eu adquiro virtudes.
com os defeitos que eu observo no outro. Porque eu vou convivendo, eu vou conseguindo remediar, eu vou buscando trazer soluções, e dentro sempre de uma franqueza assim, que não fira, que não seja contundente, que não cause ferimentos de difícil resolução. Outra coisa importante de lembrar é que o divórcio só adia um reparo que um dia vai ter que ser refeito. Então é preciso se recordar disso. Não nos martirizemos, não deixemos que, por conta de uma separação, nós caiamos dentro de uma sintonia inferior, para isso não nos tornar, às vezes, até pessoas aí facilmente obsediadas e que entram numa depressão. Não se lamurie se você já se divorciou, não entre em depressão por isso. Não se cobre uma perfeição que você ainda não tem. Mas lembre-se que todo tipo de fracasso entre relacionamentos gera uma necessidade de reparo. Isso vale também não só para divórcio, mas para amizade, por exemplo. Teve uma amizade tua de vários anos aí que você gostava muito e vocês resolveram romper e não se veem, não se falam mais, um gosta mais do outro e tal. Se isso aconteceu, você tem uma necessidade então de reaver essas posições. Isso vale para um cunhado, para uma sogra, para um amigo, vale para o casamento também. Então eu gosto muito da doutrina porque ela abre a nossa visão. Você passa a enxergar o outro não mais como, por exemplo, uma ex-esposa, um ex-marido, mas sim uma pessoa que hoje não convivemos mais, mas que foi muito valiosa para a nossa vida. Se não tivermos esse olhar de gratidão às pessoas com quem já convivemos, sejam quais forem essas pessoas, não importa se é amigo, se é parente, se é um ex-marido, ex-esposa, ex-namorada, ex-namorado, enfim. É preciso ter essa compreensão. É um assunto um pouco pesado e, como a Estela bem disse, não deixe ninguém decidir por você. Se algum dia você pensar nessa possibilidade de um rompimento no teu casamento aí, não deixe que as pessoas te influenciem. Aliás, ouça mais aquelas que permanecem dentro de uma linha de neutralidade, nem tendenciando a seu favor, nem tendenciando a favor do seu parceiro. Converse com pessoas que buscam a neutralidade e a compreensão de que todos somos irmãos. Que a pessoa com quem você está pensando em se separar não é um demônio que surgiu na sua vida. Muito pelo contrário, é um filho de Deus. É alguém de muita valia para o Criador, para o nosso Mestre Jesus, que permitiu que vocês estivessem juntos. Então vamos pensar nisso. Tenho duas perguntas aqui. Eu acho que a Estela vai responder perguntas? Dar uma olhadinha também. Gente, se a gente não conseguir responder aqui, porque o tempo nosso é curto, a gente pede para vocês, por favor, converse conosco aqui pelo Messenger. Mande sua pergunta. Mas são duas perguntas que servem para todo mundo aqui. Ah, que bom. Então vamos lá. A Estela vai fazer as perguntas aqui, vai ler as perguntas e dar a resposta. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta, a pessoa teve a seguinte questão. E o divórcio, quando é porque outra pessoa se envolveu com vícios, com drogas? Vamos colocar assim. Por que você está encarnado? Porque muitas pessoas, até mãe, principalmente mães, elas se acham encarnadas porque elas são missionárias por aquela vida. E, na verdade, nós somos sim responsáveis, claro que somos responsáveis pelas pessoas que nos cercam. Mas quando você está responsável só pelo outro, você parou de entender que a tua maior missão é você mesmo. Quanto eu aguento um relacionamento que tem drogas envolvido? Eu aguento até o momento que eu aguento. Até o momento que eu não consigo mais caminhar olhando que eu estou vivo, que eu preciso de um tempo, que eu preciso de paz, que eu preciso cuidar da minha saúde psíquica e física. Então, se eu estou fazendo isso comigo e consigo auxiliar, ser bengala do outro, não tem problema, continua, né? É isso então. O vício vai até onde eu não estou interferindo na minha encarnação. Mas se eu estou vivendo com uma pessoa com ódio, com raiva, as minhas horas só são pela pessoa, e resgato, e falo, e converso, e só falo disso, você está perdendo as horas da sua encarnação. Não que eu vou descartar uma pessoa que está do meu lado com o seu vício, mas eu tenho que dividir o meu tempo, tá? Então é isso. E cada um tem dentro de si o quanto que aguenta. Outra pergunta que isso é muito típico, traição. O que acontece na traição? Eu vou me divorciar porque
eu tenho que perdoar. Isso eu tenho que perdoar. Qualquer traição. Mas eu tenho que viver junto. Também é dentro do peito de cada um. É o autoconhecimento, como é viver com uma pessoa que usa drogas, como é viver com uma pessoa que tem um vício do sexo, por exemplo. O vício da promiscuidade, da indisciplina, porque você precisa de uma disciplina para poder se manter reto, não é? Então, o que acontece? Se uma pessoa me traiu, vai averiguar dentro do seu coração. Você consegue continuar convivendo com essa pessoa sem ficar olhando ele de rabo de olho assim, ó. Ah, me traiu, hein? Vai mexer a salada aí, mexe direito, porque você me traiu, hein? Boa noite. Boa noite nada. Você me traiu, hein? Olha, isso daí não tá fazendo nem bem pra você, nem bem pro outro. Ah, mas eu não consigo esquecer. Não, esquecer você não vai esquecer porque você não tem amnésia. Mas você não vai conseguir se amargurar mais. Isso é perdoar. É você contar o fato, você lembrar do fato, mas não entrar dentro da sua alma. Mudando o seu estado emocional. Por exemplo, eu tô sorrindo, na hora que eu lembro que eu fui traída. Ai, o que aconteceu, Estela? Eu lembrei. Então não dá certo ficar junto. É melhor separar. Porque você está acabando com a existência tua e da outra pessoa também. Ah, mas foi a outra pessoa que me traiu. Mas, por que essa pessoa traiu? Ele acordou e resolveu trair. Vou contar um caso bem rapidinho aqui. De uma amiga nossa, que depois da traição que aconteceu na vida dela, o relacionamento dela foi embora. Foi com uma beleza. O marido... Foi embora como? Acabou? Não, eu vou contar. Foi embora, foi pra frente. Ah, tá adiante. Então. Engatou a terceira, pegou a rodovia e foi rumo a ser feliz. Mas por que aconteceu isso? Ela entendeu o quanto de rachadura que ela tinha deixado no relacionamento. Ah, mas pelo amor de Deus, vocês vão me xingar, hein, gente? O cara é safado, sem vergonha, olha as palavras feias aqui. Mas é o que o pessoal pensa. Mas aí a gente não tá convivendo junto. Essa rachadura, ela encontrou que ela deixava milhões de lacunas para que isso acontecesse. Milhões de lacunas. E aí, quando ela encontrou, ela viu, eles conversaram. Hoje, eles vivem há mais de 10 anos depois, né, desse pulada de cerca que deu. Por que a pessoa pulou de cerca? Porque ela não me ama, ela não te respeitou naquele momento. Mas ela não fez com o propósito de te desrespeitar. Fez com o propósito de sanar os próprios desejos. Que é o caso de uma outra amiga nossa. Tinha fibromialgia. Contou pra nós, chegou pra nós muito chateada, que foi traída. Mas aí, depois de muito conversar, a gente conseguiu descobrir dela que fazia 2 anos e meio que ela não tinha relação com o próprio marido. Então, ele foi buscar algo fora e depois a gente conversando, ela compreendeu. É um assunto muito delicado, gente. Mas aí, existe o divórcio depois da traição? É dentro de cada um. Eu não consigo conviver com aquela pessoa. Eu olho, eu lembro e aquilo me fere. Então, é melhor o divórcio. Ah, não, eu consigo. Ah, sei lá, né? Aconteceu, vou passar uma borracha nisso. Não vou me sentir mais. Porque ele não fez para me ferir, ele fez para se dar bem. Vou entender isso. Quantas vezes? Se eu entendo agora, entendo. Tem gente que foi trair 10 vezes, continua convivendo. Não tem receita de bolo para isso, é dentro do coração de cada um, como eu havia dito. Porque é um vício moral. E se é um vício moral, como todos os outros vícios, quanto você aguenta? Quantas vezes você aguentou uma pessoa mentir para você, falar mal de você? Quantas vezes você aguentou uma pessoa ter raiva, ficar irritada ao seu lado? Todos esses são vícios. Quantas vezes você vai aguentar uma pessoa com o seu vício da promiscuidade? Não sei, né? Vou contar outro negócio que eu lembrei aqui agora. Vocês lembram da época do casamento arrumado? Tem uma amiga nossa aqui que falou isso aqui no YouTube. Eu fiquei pensando, meu Deus, que tragédia que era isso, né? Teu pai chegava em você um dia, você pensa, as mulheres, né? Falava assim, é o seguinte, hein? Já arrumei um casamento pra você. Você vai casar com o filho do senhorzinho lá. Da fazenda tal ali. Meu Deus. Como vai dar certo um negócio desse? Tinha gente que conhecia o marido no dia do casamento. Na Índia acontece isso. Né? Na Índia acontece isso até hoje, né? Aqui no Brasil, pouco tempo atrás. Eu conheci uma pessoa que se casou assim. E casou, porque era obrigada a casar. Se não casasse, o pai excomungava, né? E ela viveu o casamento inteiro pensando em outra pessoa que ela gostava. E aí? Nesse caso, como que fica?
Já não estão divorciados aqueles que não se amam? No primeiro dia já. Quer dizer, ela nem casou, mas já estava divorciada já, né? Porque teve que conviver, teve que ter filhos, teve que viver junto com o sujeito que o pai arrumou. Você tem dúvida ainda? Alguém aí tem dúvida que estamos evoluindo muito? Hoje podemos escolher até nos divorciar. Segundo um censo que eu vi ontem, diz que metade dos casamentos atualmente estão acabando em divórcio. Isso é um número assim preocupante, porém faz parte desse processo evolutivo. Hoje nós estamos tendo, por exemplo, a possibilidade de escolher se eu continuo casado ou não. Antigamente você não tinha. Então o homem, não querendo mais estar casado, o que ele fazia? Ia para gandaia, arrumava uma amante, 2, 3, 5. Já a mulher, tadinha, ficava presa em casa, não tinha como sair desse relacionamento. Vivia amargurada e sofrendo. Aí eu te pergunto, vocês concordam que viver assim é já estar divorciado? Não para a sociedade, mas nós não devemos satisfação para a sociedade. Nós devemos satisfação para a nossa consciência, para Deus. Então é um tema delicado, um tema difícil de falar, mas eu acredito que nós tenhamos conseguido aqui pelo menos colocar alguma coisa aí de esclarecimento aos corações desses amigos valiosos que nos dão a grata oportunidade de nós estudarmos juntos e melhorarmos o nosso entendimento diante desses desafios. Estar casado é um grande desafio, mas também traz ótimas oportunidades de crescimento. Tem as suas dificuldades, tem gente que eu já conheço, gente que fala assim, não, eu não quero casar, não, que eu quero saber da minha individualidade, eu quero paz. Não quero ninguém perguntando onde eu fui, onde eu vou, para onde que eu estou pensando. Tem um amigo meu que é engraçado, lembrei agora, ele falou assim, diz que a mulher dele passa para ele, olha para ele e fala assim, eu sei do que você está pensando, viu? Tô de olho, hein? Que medo! Pensei, meu Deus. Aí ele falou assim um dia para ela, você sabe mesmo o que eu tô pensando agora, vamos ver. Nem vou falar. Aí ela falou assim, nem vou dizer porque... É engraçado isso, né? Casamento é assim, gente. Mas assim, que a gente consiga conviver um com a loucura do outro, um com a dificuldade do outro. Que nós possamos fortalecer o nosso matrimônio, os nossos relacionamentos, através dessa compreensão de que estamos todos interligados de uma maneira boa. Agora, se passa assim, eu não estou aguentando mais, como foi o caso aí, a pessoa me traiu, usa droga, bebe demais, não fica em casa. Aí vai, como o professor Rodrigues disse para nós aqui, vai do teu grau de aguentamento. Quanto mais aguentamento você tem, mais você está utilizando esse aguentamento para poder crescer intimamente. Agora, se você está se destruindo, está pouco a pouco minando as suas energias, para logo com isso, antes que você se esgote completamente. Temos um tanto de energia aí na nossa bateria, né? Que a gente consiga, então, permanecer sempre aumentando a nossa atenção, o acúmulo dessa energia. Que nós possamos casar e se consorciar para poder, então, aumentar essa carga energética e não diminuir. Mas jamais a doutrina espírita irá nos orientar a divórcio. Não é recomendação doutrinária essa, em hipótese alguma, nunca. Certo? Vamos pensar nisso? Só uma última coisa, então. Para quem já é divorciado ou para quem vai se divorciar, que isso não é uma apologia do nosso evangelho de hoje, mas se isso já aconteceu e vai acontecer, muito respeito com os filhos, porque os filhos, você não se divorcia do seu filho. O seu marido não se divorcia do seu filho. Então, quando vocês se separarem, muito respeito, porque aquele menino, aquela menina vai continuar olhando o pai como um herói. Vai continuar olhando a mãe como uma rainha. E se você levar uma mensagem contrária disso, você está sendo contrária a Jesus. Muito respeito, gente. É isso que é necessário para o amor verdadeiro. É isso aí. Bom, você vê, a Zaide Bacosta está dizendo que lá no Japão ainda existe esses casamentos esses arrumados, assim. Eu não duvido que aqui no Brasil... aqui no Brasil também, nos rincões do Brasil, e também deve ainda existir. Mas está acabando, está eliminando. Isso aí, tá, pouco a pouco, vai se dissipar esse tipo de atitude aí. Então, um abraço aqui. Deixa eu dar um abraço no amigo aqui que está pedindo um abraço aqui para nós. Né? O nosso Marcos Paulo, o Marcão de Sumé, na Paraíba. Ô Marcão, um abraço para você, viu, meu amigo? Que seja abençoada aí a tua presença, a tua gentileza conosco aqui, viu? O teu carinho aqui com a gente. Então, um grande abraço para você, para o nosso amigo Paulo James. Daqui a pouco eu vou dar um abraço em todo mundo aqui no final. Nós vamos fazer a oração final agora de encerramento. Eu peço para você, na hora que terminar a oração, não desliga não, que tem um recadinho bacana aqui para vocês.
E vamos dar os abraços aqui em todo mundo que está aqui, mandando seu comentário, dando seu joinha aí, enfim. Vamos para nossa prece? Lembrando que se você tiver aí com seu copo de água ou sua jarrinha para ser fluidificada, não perca essa valiosa oportunidade que a espiritualidade nos oferece de trazer para nós esse reequilíbrio energético através da fluidificação desse líquido precioso, o líquido da vida, que é a água. Vou até tomar meu golinho aqui agora. Existem muitos problemas físicos que são ajudados com a água magnetizadas. Aí a gente encontra nos domínios da mediunidade, André Luiz, que chegam umas entidades brilhando assim, ó, levando componentes para a água, que é no final da reunião. Exatamente. Então que você nesse momento já esteja com a sua programação aí fluídica para receber a bênção da água que você colocou aí ao seu lado para ser fluidificada também. Lembrando aqui que o pessoal que tiver mais alguma dúvida, se nós não soubermos responder, por favor, nos chame no privado, no Messenger, que nós vamos buscar a resposta, porque quando a gente não sabe e vai buscar a resposta, como ontem mesmo fiz com meu amigo Luciano Praciano, de algumas dúvidas que nós tínhamos. Falei com o André Sobreiro. Sim, falei com o André Sobreiro. Olha só, hein? Você vê como é que a gente pesquisa, a gente não vem falar bobagem aqui não. A gente vem aqui tentar trazer uma essência que tem base em pessoas que a gente tem muita consideração e sabe do conhecimento adquirido, como por exemplo, nosso querido André Sobreiro, o Antônio Carlos Navarro, o Andrei Moreira, que eu acho que todo mundo conhece, o meu querido Luciano Praciano também, que está aqui junto conosco aqui. Então assim, nós consultamos algumas pessoas aí em torno desse assunto aqui que é bastante delicado e tem que ter muito zelo, muito cuidado para ser falado aqui. Então, vamos à nossa prece. Eu vou cuidar dos bichinhos, que se eles atrapalharem. Sim, e a Estela vai lá cuidar do nosso zoológico aqui, composto de 2 cães, um gato, uma calopsita, e tem o Oceander também, que ainda não tem classificação ainda no reino animal, mas sou eu que estou aqui. Vamos lá. Brincadeiras à parte, agora um momento de mais seriedade, de mais compenetração, de ligação com essa energia que vem do alto. Vamos lá? Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, que privilégio podermos usufruir das bênçãos das tuas lições do Evangelho que nos traz luz ao pensamento, traz descobertas de novas chaves para abrir portas que até então estavam intransponíveis, estavam fechadas ao nosso entendimento, e que passamos a descobrir, diante do estudo de hoje, da necessidade de nós aprendermos a nos remodelarmos diante do nosso companheiro, do nosso cônjuge, de fortalecer em nós esse elo de ligação, para que então não passemos a cultuar muito mais o nosso ego, a nossa vaidade, os nossos interesses íntimos apenas, trazendo latente então um egoísmo que ainda estamos em busca de destruir em nós. Mestre amigo, quero abençoar cada pessoa que nos deu a grata presença aqui, mesmo que virtualmente, que faz o seu comentário, que faz aqui a sua vibração boa, que nos auxilia, aos irmãos abnegados que, junto conosco, buscam esse entendimento da luz do ensinamento de Deus, que está escrito nas nossas consciências, mas que muitas vezes ficam aí ocultos pelos nossos interesses materiais e mundanos, que possamos dia a dia, Mestre, caminhar mais próximo da tua pisada, do teu caminhar, que nós possamos olhar os nossos parentes com mais amor, com mais perdão, com mais resignação, com mais compreensão das dificuldades que eles têm e que estamos aqui unidos para juntos sanarmos esses desequilíbrios, essas ainda poucas aquisições que ainda somos portadores. Aos amigos espirituais, muito obrigado pela inspiração, pela presença, pela proteção espiritual, pelo auxílio que nós não podemos nem calcular o quão grandioso é. A Deus nosso Pai, pela oportunidade valiosa da vida, do nosso corpo físico, da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, do nosso trabalho, da nossa cidade, do nosso país, do nosso povo de maneira geral. Mestre amigo, abençoe a todas as pessoas, em especial aquelas que ainda insistem em entrar em combate umas com as outras, aqueles irmãos que ainda não compreenderam a necessidade da união, aquelas pessoas que ainda divergem desejando um separatismo, aquelas que não compreenderam a necessidade da união, daquela lição que o Senhor mesmo nos disse:
Amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Mestre amigo, queremos continuar nessa caminhada boa, nessa jornada de conhecimento e de busca pelo mais alto. Permaneça conosco, Senhor Jesus. Permita que possamos estar aqui novamente na próxima semana, no nosso Evangelho de número 163, junto com tantos irmãos queridos, mundo afora. Abençoe a cada pessoa que nos acompanha agora, ao vivo, e aquelas que nos acompanham em outro momento. Que possam ter uma semana ótima, repleta de saúde, de desejo de serem melhores e de estarem cada dia mais próximos dos teus ensinamentos, especialmente na prática deles. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar conosco sempre, incessantemente e incansavelmente. Na tua bênção, Mestre, que assim seja. O nosso agradecimento é tamanho do planeta Terra a todos vocês que semanalmente nos dão aqui a sua gentileza, a sua companhia. Quero abençoar cada um de vocês, aqueles que comentam, aqueles que nos dão crédito, aqueles que nos incentivam, aqueles que compartilham esses vídeos, aqueles que querem levar esse entendimento facilitado, respeitoso a todas as linhas de pensamento. Não estamos aqui querendo impor doutrina espírita, estamos aqui querendo colocar o amor de Jesus em foco. Nós não estamos aqui querendo ofender ou trazer nenhum tipo de desconsideração a outras linhas de pensamento, a outras religiões. Muito pelo contrário, nosso desejo é de que nós nos agreguemos, que nós nos unamos nesse ideal, o ideal do Cristo, o ideal do amor de Deus. Então a gente agradece muito mais uma vez